Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, com a graça de Deus, estamos no 7º dia da nossa novena em preparação à celebração, à solenidade do Santo Natal. Queremos viver o Natal nas asas do Espírito. Por isso, precisamos nos preparar. Eu convido você a intensificar cada vez mais a sua oração, intensificar cada vez mais a sua meditação, contemplando o mistério da encarnação de Jesus, que culmina com o seu nascimento na gruta de Belém. Todos os acontecimentos que nós estamos vivendo, a partir dos personagens que nós estamos contemplando a cada dia dessa nossa caminhada, vem nos mostrar que nada é fácil. Seguir os passos ordenados por Deus não é fácil. Seguir Jesus não significa ter vida fácil. Ao contrário, exige renúncia, exige sacrifício, exige humildade, exige oração, exige perseverança. É preciso que nós aprendamos todas essas virtudes, contemplando os personagens que nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão e a partir deles, vivendo com eles, preparando-nos com eles para viver o Santo Natal. O personagem de hoje, já estamos há praticamente 3 dias do Natal, então nós precisamos olhar agora para os personagens centrais do Natal. E quem são eles? Claro, José, Maria e Jesus. Então hoje, o nosso personagem nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro, é José, o pai adotivo de Jesus. É importante nós percebermos a missão de José, a responsabilidade que Deus colocou em seus ombros para cuidar e para defender e para prover a família sagrada. Perceba então a importância de José na história da salvação. Nós olhamos para Jesus, claro, como centro, como Deus, e depois olhamos para Maria, a mãe de Deus. E não podemos nos esquecer de olhar também para José, que foi quem protegeu, que foi quem cuidou, quem proveu durante praticamente 30 anos essa família sagrada. Então, se nós formos elencar um grau de importância, nós podemos dizer que José tem uma importância capital na história da salvação, abaixo de Maria. Jesus, o centro, o Deus conosco, aquele que vem para nos resgatar, para nos levar de volta para o Pai. Agora, no plano das criaturas, Maria, a mãe de Deus, e José, o esposo de Maria, aquele que cuidou, que providenciou, que defendeu e que proveu essa família durante muito tempo. Então, José tem realmente um lugar importante na nossa história de salvação. E é preciso que a gente tribute a ele essa importância. O Papa Francisco, justamente tentando mostrar para nós essa importância, promulgou o ano de 2021 como ano de São José, né? Por esse documento Patris Corde, ele declarou que a Igreja deveria homenagear São José durante este ano. E neste mesmo documento, ele faz uma oração que eu convido você para fazermos juntos neste 7º dia da nossa novena.
Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Por isso, São José, ele é um dos grandes patronos da Igreja. Ele é patrono da Igreja, ele é patrono das famílias, ele é também, digamos assim, o patrono da boa morte. Quem quiser ter uma boa morte, recorra a São José. Afinal de contas, a pessoa humana que no momento, no seu leito de morte, foi assistido por Jesus e por Maria, foi ele. Ele é o único homem, a única criatura humana que teve presente, fisicamente presente, no seu leito de morte, a Virgem Maria e o próprio Jesus, nosso Senhor. Por isso, ele é patrono da boa morte, modelo de boa morte, que nós precisamos invocar para que nós também, quando chegar a nossa hora, tenhamos essa assistência divina do nosso lado, de Jesus e de Maria. O Evangelho vai falar pouco de José, e é interessante que, apesar da importância de José na história da salvação, na história do menino Jesus, na história de Maria, ele é um dos personagens importantes da Bíblia que não diz uma palavra. José era um homem de ação, ele não era um homem de palavras, ele era um homem de ação e, sobretudo, de ação obediente. Ele era obediente ao que Deus pedia para ele fazer. Então, o evangelista Mateus vai se referir a José em um dos momentos, contando a história, quando José percebeu, veja, Maria, na sua humildade, não contou a José da visita do anjo e de que ela estava grávida. Ela dependeu e quis depender de Deus. Ela sabia que quando José tomasse conhecimento desse fato, ele iria ter uma reação, ele iria estranhar, ele iria pensar coisas erradas de Nossa Senhora. Mas ela guardou no seu coração e confiou em Deus. Por isso, quando José percebeu, quando José descobriu, e o Evangelho vai dizer que ele, por ser um homem justo e amar Maria e não querer difamá-la publicamente, estava programando, estava se organizando para deixá-la secretamente. Mas imagine o que iria acontecer com Maria. José precisava estar junto, precisava, aos olhos do mundo, ser o esposo de Maria para protegê-la, para acobertá-la, porque naquele tempo uma mulher solteira que aparecesse grávida era condenada à morte. Então, José teve essa importância de defendê-la, de protegê-la até disso. E aí, quando ele estava pensando em sair da vida de Maria em segredo, o anjo apareceu a ele e disse: olha, não faça isso. O que aconteceu com Maria aconteceu da parte de Deus. Ela não é infiel. É algo divino que está acontecendo com ela. E você foi escolhido para cuidar, para proteger, para prover. Então, o evangelista vai dizer no capítulo 1, versículo 24: despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado
e recebeu em sua casa sua esposa. Então, a partir daqui, José torna-se um homem obediente. E aí nós vamos ver, ele foi obediente para acolher Maria. Logo em seguida o anjo aparece-lhe de novo e diz: ele precisa ir para Belém, porque é lá que o menino deve nascer. E aí, aproveitando o decreto do imperador, vai com Maria, nós já refletimos isso aqui. Depois de lá, de Belém, eles voltam, e aí, quando o menino começa a correr perigo, depois daquele extermínio de inocentes, o anjo diz para José: foge depressa para o Egito. José, apressadamente, de noite, com pouca coisa, pegou Maria e o menino e fugiram, e foi uma viagem sofrida. Viveram lá no Egito durante vários anos. Depois o anjo de novo apareceu a José e disse: olha, as pessoas que queriam matar Jesus já morreram, agora você pode voltar para sua terra. José pega de novo tudo e volta. Um homem sempre pronto a obedecer. E nós precisamos aprender de José essa humildade, essa disponibilidade e essa obediência. É claro, ele estava numa sintonia com Deus e ele tinha certeza de que era a voz de Deus e ninguém questionava. Ninguém questionou quando ele disse: vamos para Belém. Ninguém questionou quando ele disse: vamos fugir. Ninguém questionou, sobretudo Maria e Jesus. Jesus já era um menino de 8 anos, quando ele disse: vamos voltar. Tudo isso, claro, provoca uma desorganização na vida familiar. Mas com fé, com obediência, com determinação, com humildade, José e Maria, e agora o menino, já um rapazinho, obedeciam. E Jesus era submisso a José e a Maria. Considerava-o, claro, como pai. E todos o tinham como pai de Jesus. É preciso que nós aprendamos essa lição de José hoje. Olhando para José, é preciso que nós aprendamos essa lição de humildade, de serviço e de obediência. Como é difícil obedecer. É muito fácil hoje a gente querer fazer tudo do nosso jeito. E hoje já está estabelecido, ou pelo menos tenta se estabelecer, que nós somos livres e podemos fazer o que a gente quer de qualquer jeito, o que nos dá na telha. Mas não é assim, isso não é liberdade. A liberdade que nós temos é a liberdade de sermos bons e de fazermos o bem e de acreditar no Deus que nos salvou. Aí sim nós viveremos a liberdade e a partir dessa liberdade nós estaremos livres e nada nos escravizará. O mundo hoje está escravo de muitas coisas, de muitas tendências, de muitas ideologias, de muitos modismos e, sobretudo, escravo da falta de fé. Nós precisamos, como José, obedecer a Deus. Peçamos então a José que nos conduza nesse caminho para a gruta de Belém, para o nascimento de Jesus. E como ele, sejamos atentos, obedientes, humildes e providentes para que a família de Nazaré receba todo o carinho, todo o cuidado e seja acolhida em nosso coração como deve ser. E que nós não façamos como fizeram os habitantes de Belém, batendo a porta e não oferecendo pouso para José e a sua família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. Fique com Deus.